A paz seja com todos os irmãos inscritos do canal, meus companheiros, meus amigos, aqueles que me ajudam na oração, aqueles que intercedem por mim, aqueles que não intercedem. A paz seja a todos, porque a minha função aqui é fazer sem pedir nada em troca. Esse é o meu lema, essa é a minha vida, esse é o meu caminhar. Hoje, no 7º dia, finalizando a campanha, o poder da palavra. O nosso querido irmão Tiago, no capítulo 3, falando sobre a língua, ele falou que o ser humano que controla a sua língua, o tal é perfeito. O ser humano que controla sua fala, controla a figura de linguagem, ele é correto. E quando a palavra de Deus diz assim, e eu acredito que assim é, eu acredito que o homem que consegue conter suas palavras, fala o mínimo possível, e quando fala o que é para ser falado, sem dispersar palavras, este homem peca muito menos do que nós. Este homem realmente é um homem correto. Porque nós, irmãos, só o sangue de Jesus, nós falamos primeiro e pensamos depois. Mas nós não deveríamos ser assim, deveríamos vigiar mais, Porque você vai ver que todas as palavras que Deus falou, nenhuma caiu por terra. Com todos que Deus conversou, Ele conversou o que era preciso, o essencial, e fez o necessário. Então, você vai ver que Jesus, o ser humano batia nele e mandava ele profetizar quem foi que te bateu. O ser humano maltratava Jesus e mandava ele falar quem é que estava maltratando ele. Então, você vai ver que Deus não desperdiça a palavra. Deus não tem esse negócio de ficar com conversinha, com mimimi, com blá blá blá, não. Deus quer que eu e você sejamos da mesma forma. Que falemos somente o necessário. Você vai ver que todos os apóstolos, os discípulos, todos eles falaram da mesma forma que o mestre falou. Somente o necessário. O falar errôneo é tão desastroso para nós que Jesus falou que naquele dia todos darão conta em juízo pelo que tem falado. Todos darão conta em juízo pelo que está falando e pelo que fala. Imagina só, irmão, eu e você, nós vamos dar conta de tudo que falamos, irmão. Precisamos nos policiar mais, precisamos nos posicionar mais para que possamos pecar menos possível. Porque, infelizmente, eu e você não vigiamos como deveria. E acabamos falando que não pode. Mas nós temos que entender que somos seres humanos. E Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece os nossos pecados. Mas Ele está esperando eu confessar que sou aquilo, entendeu? Então vamos abrir nossa boca hoje, nesse último dia da campanha, porque Jesus manda clamar, Jesus manda falar com Ele, Jesus manda procurar Ele. Ele quer abençoar, Ele quer livrar, mas Ele manda eu e você procurar Ele. E é necessário que eu e você o procuremos. É necessário que eu e você vamos atrás dele para ele nos abençoar. Isso é necessário. Porque se não fosse, ele não mandaria eu e você ir à procura dele. Mandaria? Não, Lógico que não. Mas por que ele fala para mim falar? Porque você vai ver que Satanás não sabe o que você pensa. Os demônios não sabem o que está no seu coração. Só Jesus sabe. Essa é a única arma secreta que nós temos contra Satanás e seus demônios.
que Ele não sabe o que nós pensamos, o que nós formulamos, desde que eu não abra a boca para falar. Ele não sabe. Mas Ele sabe quando a seta entrou, viu, irmão? Se engana não. Pelo seu semblante, Ele sabe quando Ele jogou a seta e a seta invadiu o seu coração. Ele sabe disso. Ele não é bobo. Ele é acostumado a ir para a guerra, moço. Mas Ele sabe também quando o Espírito Santo de Deus sai de você, quando você peca. Porque o Espírito Santo de Deus sai de dentro de nós. Porque o Espírito Santo de Deus fica esperando eu limpar a casa, lavar a casa de novo espiritual da minha alma, confessando o meu pecado. Eu cometi o pecado e eu tenho que abrir a boca e confessar o pecado. Então Ele fica esperando do lado de fora. Ele não deixa a porta aberta para o Satanás invadir assim não. Ele ainda dá prazo para nós confessarmos. Mas aí se eu persistir no pecado, quiser viver no pecado, aí é complicado, né, irmão? Ele não tem como Deus livrar, né? Mas vamos guerrear, vamos orar, né? Para que Deus nos perdoe, né? E as coisas, e as bênçãos de Deus venha chover sobre nós, né? Que a chuva seródia, temporã, de bênção, de vitória, vem para mim e para você, né? E para a igreja Portais do Céu. Amém? Quero comunicar à igreja que o culto ontem, um ensino da palavra sobre a oração na vida do cristão, foi muito interessante, viu, irmão? Você que mora aqui perto, que tinha como você vir, você deveria ter vindo ontem e participado dessa palavra, que palavra maravilhosa, né? Vamos buscar o Senhor. Excelentíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu és soberano, Tu és Rei dos reis, Senhor do Senhor, no céu e na terra. Tu que estás assentado à destra de Deus, meu Mestre, Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, ó Deus, segundo as Tuas misericórdias, e o que eu não sei, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai dar gemidos inexprimíveis ao favor desse irmão, dessa irmã. Eu sei que o Senhor vai de encontro a essa casa, a essa família. Eu sei que o Senhor vai de encontro às pessoas, né? Eu sei que o Senhor vai de encontro a todas as casas. Não só as que eu estou buscando, mas as que eu também não estou buscando, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. E fora de Ti não há Salvador, Pai. Pai, nós esperamos o Senhor. Nós confiamos somente em Ti. Segundo a Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, no livro de Isaías 55, fala bem claro, versículos 5 e 6. E o Senhor fala para mim buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Senhor quer ser encontrado lá em Isaías. Pai, o Senhor fala também em Jeremias que buscar-me-eis e me achareis, quando vós buscardes de todo o vosso coração. Pai, o Senhor fala que nós vamos buscar o Senhor, Pai, em oração. E nós vamos encontrar, Pai, quando a minha alma realmente estiver conectada com o Senhor. Quando o meu eu interior diminuir, aí eu vou encontrar o Senhor dentro de mim. Quando o meu ego cair por terra, somente assim eu conseguirei encontrar o Senhor nos céus e na terra. Porque assim é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Que os Teus planos são mais altos do que os nossos planos. O Senhor conhece o amanhã e o futuro dos meus projetos, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Por esse motivo, nós procuramos alcançar a glória de Deus e a Tua misericórdia, Pai. Porque é na Tua misericórdia, Pai, que nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. É na Tua misericórdia, Pai, que vamos alcançar a vitória. É na Tua misericórdia, ó Deus, que nós vamos receber a bênção. Nós vamos ser abençoados. E em Tua presença, caminhando com Teu Espírito Santo, eu sei que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque somente a Tua palavra nos dá essa segurança, Pai. Pai, a Tua palavra diz bem claro que todos aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário, Pai. É necessário que todos aqueles que buscam a Tua face tenham fé. Tenha fé convicta no Senhor, Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Para buscar o Senhor tem que ser convicto do Senhor. E nós temos convicção que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor continua sendo o nosso Deus até a tua volta. E depois da tua volta na eternidade, o Senhor continua sendo o Senhor e Deus da nossa vida. Por esse motivo eu me curvo diante do teu grande e poderoso nome, ó Senhor Jesus. E peço a ti, ó Deus, guarda-nos. Guarda-nos, ó Pai, na palma das tuas mãos. Nos guarda, Senhor. Pai, nos coloca, Senhor, num alto retiro. Pai, nós conhecemos o nome sobre todos os nomes do nosso Jesus Cristo. E somente a ti nos rendemos, Pai Santo, curvado aos teus pés. E adoramos a ti, Pai. Porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Porque só o Senhor é Deus. E fora de ti não há Salvador. Fora de ti não há quem livra, Senhor. Fora de ti não há quem guarda, não há quem protege. E em tua presença, ó Pai, eu ergo as mãos para o céu, que é de onde vem o socorro para nós. Para mim, para minha família, para todos os inscritos deste canal. Pai, socorre-nos. Toma-nos na tua mão. Deus, eu não sei, Pai, o que está acontecendo na vida de cada um dos inscritos desse canal. Mas sei que o Senhor é Deus para perdoar, o Senhor é Deus para livrar, o Senhor é Deus para guardar, o Senhor é Deus para salvar, o Senhor é Deus para tirar dos vícios, do álcool, das drogas, do pó, do crack. Pai, todo tipo de vício, Pai, da prostituição, do adultério, da fornicação, da orgia. O Senhor é Deus para livrar de tudo isso, Pai, também nos purificar e nos colocar inseparado para a glória do teu nome. Deus, enche a casa desse irmão, dessa irmã, de paz, de quietude. E que esse irmão, quando for trabalhar, que ele dê a hora dele vir embora, ele venha embora com prazer para encontrar a esposa, o esposo, a mãe, o pai, os filhos, os netos. Que ele volte para casa com alegria. Pai, tira toda essa pedra de tropeço, todo esse embaraço que atrapalha esse irmão retornar para casa, Pai. Pai, tira, Senhor. Tira, Senhor, com braços fortes e mão estendida da vida desse irmão, Pai, desse ouvinte. Todo mal, Pai, que tenta atormentar esse irmão para que ele não seja feliz, Pai. Mas que o Senhor possa, Senhor, livrar, guardar e proteger de todo mal. Guarda, Senhor, na palma das tuas mãos, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pai, o Senhor ordena e acontece. O Senhor olha, suspira e o mal vai embora, porque tudo obedece à tua palavra. Tudo que existe debaixo dos céus e a terra obedece somente a ti, ó Deus. E em tua presença, Pai, eu entrego cada um desses desse canal, finalizando, Senhor, esta oração aqui, Pai. Pai, finalizando aqui, Senhor, o poder da palavra, Pai Santo, porque a palavra, Pai, ela é essencial para nossas vidas. O vendedor precisa da palavra, o comprador precisa da palavra, o mensageiro da palavra de Deus precisa da palavra, precisa de falar. O professor precisa da palavra, o pai de família precisa da palavra, a mãe de família precisa da palavra, e os filhos precisam da palavra. Mas educa-nos, ó Pai, para que a palavra seja sim, sim, não, não. Porque nós sabemos que o que passa disso não vem do Senhor, vem do maligno, vem de Satanás. Nos coloca no coração, Pai Santo, ó Deus de mistério, os ensinamentos da Santa Sagrada Escritura, para que eu possa amanhã ser melhor do que hoje. Para que eu possa amanhã dar um testemunho melhor do que eu dei hoje, Pai. Porque eu sei que o Senhor está no controle. Pai, eu sei que o Senhor está no controle do meu ministério, da Igreja Portais do Céu, do Ministério Portais do Céu. Eu sei que o Senhor está no controle desse ministério do YouTube. E eu quero pedir a Ti, ó Deus, segundo a Tua bondade e misericórdia, alcança cada inscrito deste canal. Seja de perto, seja de longe, seja quem for, Pai Santo, alcança ele, Pai. Pai, seja ele trabalhando agora, seja ele trabalhando daqui a pouco, seja ele trabalhando ao raiar do dia, seja ele trabalhando durante o dia, de manhã ou à tarde, alcança, Pai. Pai,
dá a unção da vitória para eles. Liberta eles dessa dor, dessa fraqueza. Liberta, Senhor, dessa angústia, dessa amargura, dessa depressão. Senhor, liberta eles de todo mal. Guarda eles na palma das tuas mãos, ó Deus. Porque só o Senhor é Deus, e fora de ti não há Salvador. Fora de ti não há quem livra. Fora de ti não há quem guarda, Pai. Fora de ti, Senhor, não há quem salva. Pai, o Senhor é o único que pode nos salvar, Pai, da cilada do diabo. O Senhor é o único, Pai, que pode nos livrar das armadilhas de Satanás. Satanás é astuto. Satanás tem 6.000 anos de guerra, Pai. E eu tenho o quê? 57 anos de idade, 58 agora. O que é eu de aprendiz, Pai Santo? De sabedoria divina, na minha fraqueza, na minha pequenez de sabedoria, na minha pequenez de QI, contra um mal tão grande desse. Se o Senhor não me livrar, eu vou ser devorado. Vou ser devorado não é só por Satanás e seus demônios, pelos adeptos também. Porque tem uns adeptos de Satanás, Pai Santo, que emprestam o corpo para o demônio. Eles são sem misericórdia. Estão aí difamando, falando com a sua língua. E eles acham que vão prevalecer. E pensam que Deus não está vendo isto. Pai, ser misericordioso. Porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua presença, Pai, é muito grande na minha vida. A Tua presença é notória, Senhor, no meu ser, na minha casa, na minha família. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu quero declarar, Senhor, as bênçãos do Senhor. Eu quero declarar, ó Pai, a unção do Espírito Santo de Deus na minha casa, na minha família. Pai, aos Teus pés eu estou agora. E sem o Senhor, Pai, eu tenho certeza que não sou nada. Sem o Senhor, Pai, eu não vou prosperar. Sem o Senhor, Pai, eu não vou para frente, Pai. Assim é o escrito desse canal. Pai, tira o devorador, tira o destruidor, o emigrador, o cortador da vida desse irmão. Pai, esse Teu servo, essa Tua serva, que ouve esse canal e faz a campanha comigo, Pai Santo. Pai, ouça as minhas petições em favor desse irmão, dessa irmã. Livra ele de todo mal. E que essa campanha, Pai Santo, de 7 dias, o poder da palavra. Eu tenho certeza, Pai, que as palavras que eu vos falei, eles aprenderam, Pai. Eles aprenderam, Senhor. E eles estão diante de Ti. E eles sabem, Pai Santo, que o que eles falar hoje, eles darão conta no dia do juízo. Pai, eu sei, Pai Santo, que eles sabem que só o Senhor é Deus. E fora de Ti, Senhor, não há Salvador. Fora de Ti, Pai, não há quem livre. Fora de Ti não há quem guarda. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente, ó Pai, em tempos e fora de tempo. Pai, tem misericórdia de nós. Me livra, Pai, desse mal. Me livra dessa cilada. Livra esse Teu servo deste mal. Livra esse Tua serva dessa cilada. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós determinamos aqui. Pai, tudo aquilo que não é do Senhor vai cair por terra agora. Tudo aquilo que não for o Senhor que mandou vai descer para o abismo agora. Em nome de Jesus, Pai. Seja o que foi e quem foi. Vai se decepcionar que o Senhor já venceu para mim, já venceu para esse irmão, já venceu para essa irmã. E em nome de Jesus, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer uma leitura aqui antes de terminar, para ficar só nas minhas palavras. Se encontra no livro dos Evangelhos, Lucas capítulo 5, que diz assim: Aconteceu, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu Simão e disse-lhe: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aí mais embaixo Jesus diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Meus queridos, Jesus pela palavra falou: lança a rede. Os pescadores, os trabalhadores não tinham pegado nada, irmão. E eles viviam daquilo, viviam da pesca. Pagavam as contas, era alimento para casa. Com o dinheiro da pesca comprava comida. E ali eles trabalharam a noite inteirinha, os 2 barcos, não pegou um lambari sequer. Nem uma sardinha para comer. Jesus mandou eles afastar do barco, chegou lá no mar, falou: agora lança a rede. Menino, quando Deus dá a ordem, até os peixes vêm para a rede. Aí você vai assim, a maré tá para peixe, porque Deus deu a ordem. Se Deus der a ordem a seu favor, irmão, a bênção é garantida. Mas para isso, tem que crer. Mas para isso, tem que liberar a palavra profética positiva. Não liberar negativa. Não amaldiçoar ninguém e nem maldizer de ninguém. Ficar calado e abrir a tua boca e profetizar: a vitória é minha. Deus está no controle. Deus vai me ajudar nisso aqui. Em nome de Jesus eu vou vencer, porque Deus vai me dar a minha vitória. E eu posso tudo em Jesus que me fortalece. Então, tudo que é justo aos olhos de Deus, Deus vai te fortalecer e você vai poder fazer. Tudo que é justo, correto, limpo, diante de Deus, Deus vai aprovar. Então não temas. Aprenda a direcionar a tua palavra. Hoje, finalizando essa campanha, eu profetizo a unção da porta aberta na tua vida financeira, espiritual, terrena, material, porta de emprego, porta da família, porta de prosperidade para tu e tua casa, em nome de Jesus. Só tomar posse da sua vitória, que a palavra foi liberada profética. Agora você concorda daí que Deus dá a vitória, que onde 2 concordam, Deus está no meio e faz um milagre. Amém? Vamos dar o brado da vitória 3 vezes. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. De novo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bem forte, bem bonito. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? E a paz do Senhor, e feliz quarta-feira para você, abençoado e agraciado pela presença do Espírito Santo de Deus.